Olá pessoal, mais um encontro penal, parte geral. Estamos trabalhando com vocês teoria do crime, mais precisamente o nexo causal. Nós já vimos com vocês aí as teorias da causalidade, causalidade simples, teoria da causalidade adequada. Falamos que a teoria da causalidade ela vai levar ao regresso ao infinito e para isso, para evitar o regresso ao infinito, nós precisamos de 3 filtros. O dolo e culpa, primeiro filtro. O segundo filtro, as concausas, e o terceiro filtro, a imputação objetiva. A imputação objetiva que nós começamos a estudar agora, então. Já falamos das concausas, agora falta a gente trabalhar, então, a imputação objetiva. Imputação objetiva, pessoal, ela é um dos pilares do sistema funcionalista, do funcionalismo de Klaus Roxin. É essa imputação objetiva que a gente vai estudar. E eu preciso alertá-los, desde logo, que imputação objetiva nada tem a ver com responsabilidade penal objetiva. Responsabilidade penal objetiva, aquela responsabilidade sem dolo ou sem culpa por parte do agente, isso não é admitido no nosso ordenamento jurídico. A teoria da imputação objetiva ela surge justamente como uma forma de restringir a responsabilidade criminal. Há uma crítica de parte da doutrina que diz, olha, o nome não é muito adequado. Você falar em teoria da imputação objetiva, nos traz esse pensamento de responsabilidade penal objetiva, sem dolo, sem culpa. O ideal seria que essa teoria se chamasse uma teoria de não imputação objetiva. Mas fica esse alerta, então. A teoria se chama imputação objetiva, mas nada tem a ver com responsabilidade penal objetiva, tá? Vamos para algumas observações iniciais aqui dessa temática. Teoria da imputação objetiva, ela busca delimitar a imputação sob o aspecto objetivo, evitando o regresso ao infinito que é gerado pela teoria da causalidade, que nós vimos. Então, olha só, nós vimos aí nos encontros anteriores que para chegar à causa que é objetiva, nós vamos utilizar a teoria da causalidade. Essa causa objetiva, como é que eu chego nessa causa? Por meio de uma fórmula, teoria da equivalência mais teoria da eliminação hipotética. E nós falamos, olha, essa soma, teoria da equivalência mais teoria da eliminação hipotética, nós vamos ter a causa objetiva. Mas ela gera o regresso ao infinito. Gera o regresso ao infinito. Então a teoria da imputação objetiva que a gente vai estudar, ela substitui a teoria da equivalência? Não. Cuidado, está aqui, ó. Ela não substitui a teoria da equivalência, mas ela corrige algumas de suas falhas. Ao menos essa é a sua proposta. Essa é a sua proposta. E olha que importante que eu vou destacar aqui, ó. Ela é um elemento normativo implícito do tipo. Está aqui a natureza jurídica dela. Então nós vamos dizer, olha, ausente imputação objetiva, nós vamos dizer que o fato se torna atípico, tá? Então vamos aprofundar aqui, que eu estou falando inicialmente. Que nós vamos trabalhar a teoria da imputação objetiva, ela não substitui a teoria da equivalência dos antecedentes causais, mas ela visa corrigir alguns dos seus erros, notadamente aquele que faz com que haja o regresso ao infinito. Veja, a solução para evitar o regresso ao infinito da causalidade simples, nós vimos que foi acrescentar ao estudo da causalidade o nexo normativo. Então essa é que é a grande sacada aqui da teoria da imputação objetiva. A teoria da imputação objetiva ela não se contenta com a análise do nexo físico, que é limitado pelas concausas. A imputação não é apenas física, ela é também jurídica. Então veja, apareceu aí para você teoria da imputação objetiva. O que eu quero que você pense imediatamente? Ó. Teoria da imputação objetiva, você tem que lembrar, vai haver um nexo físico, mas isso não é suficiente. Essa mera constatação de causa e efeito. É necessário também um nexo normativo, um nexo jurídico. E é isso que nós vamos estudar com vocês, esse nexo jurídico.
Se a gente pegar aquele exemplo, olha, o camarada pegou, sacou o revólver e disparou em relação ao seu desafeto, matou seu desafeto. Pela teoria da equivalência dos antecedentes e também pelo método de eliminação hipotética, a gente dizia, a gente vai chegar ao seguinte conclusão. Olha, esse camarada que atirou e matou o desafeto, ele deu causa ao homicídio. Só que os pais dele também deram causa ao homicídio, porque se não o tivessem gerado, ele não teria matado o seu desafeto, a vítima não teria morrido como morreu. Mas assim também os avós deram causa, os bisavós, e vai bater lá em Adão e Eva. Então, para evitar esse regresso ao infinito, a teoria da causalidade fala, olha, então vamos colocar dolo e culpa aqui. Se a gente colocar dolo e culpa, assim a gente evita o regresso ao infinito. Mas vem a teoria da imputação objetiva e fala, mas espera lá, você está dizendo que eles são causadores. Né? A teoria da causalidade, lembra? Conditio sine qua non, a gente vai tirando, eliminando hipoteticamente aquele comportamento para ver se o resultado desaparece ou não, para dizer se é causa ou não. E a teoria dos antecedentes causais, elas se equivalem, todos são causas. Se a gente considerar pela eliminação hipotética ali que se a gente retirar o resultado desaparece, então vai falar, peraí, você está dizendo que os pais são causa, que os avós são causa, que os bisavós são causa, só não respondem pelo crime porque não agiu com dolo e culpa? Exatamente. Aí vem a teoria da imputação objetiva e fala, puta, mas é uma sacanagem o que você está fazendo. Você está imputando o dedo aqui para o pai e falou, olha, você sabe aquele cara que morreu hoje, que seu filho matou? Pois é, você deu causa. Você não responde porque você não agiu com dolo e culpa. Chega para o avô e fala, ó, aquele cara que morreu hoje, você deu causa, aquele assassinato lá. Você só não responde porque o seu neto agiu com dolo, mas você não teve dolo. Então a teoria da imputação objetiva falou, pera lá, você não pode imputar a dizer que esse comportamento dos avós, dos pais, que geraram ali, acabaram gerando aquela pessoa que matou o homicida, que eles são causa daquele crime. Não. Você tem um nexo físico, mas não vai ter um nexo normativo. Então vamos anotar o seguinte aí, ó. Vamos acrescentar o seguinte aqui. O nexo causal no direito é uma ciência normativa. Uma ciência normativa, vale dizer, deve ser fixada por critérios valorativos e não físicos, de mera constatação. Então é que eu estou falando o seguinte, olha, uma ciência normativa, essencialmente valorativa, não é uma mera constatação. A teoria da imputação objetiva não quer que sequer que aponte o dedo para o pai, para a mãe de um homicida e diga que foi causa daquele crime, não. A teoria da imputação objetiva, ela vai dizer o seguinte, olha, a solução apresentada aqui para evitar o regresso ao infinito é a gente fazer uso do nexo normativo, um nexo jurídico, que está aqui, ó. Nexo jurídico, nós vamos trabalhar isso. Teoria da causalidade. Na causalidade, eu afirmo que existe causa quando presente nexo físico. Mera relação de causa e efeito, né? Leis da física. Mera relação de causa e efeito. Um nexo físico. Presente o nexo físico, aí eu vou analisar dolo e culpa, evitando a responsabilidade objetiva. Já para a teoria da imputação objetiva, não. Para essa teoria eu preciso do nexo físico, essa relação de causa e efeito, mais um nexo normativo, que precisa ser valorado. E depois de vencido esse nexo normativo, aí sim eu vou analisar dolo e culpa. Esse nexo normativo, o que ele é composto? Nós vamos estudar isso. Criação ou incremento de um risco relevante e proibido, realização do risco no resultado e resultado dentro do alcance do tipo. Então perceba que aqui, na teoria da imputação objetiva, a análise do nexo normativo,
esse nexo jurídico, algo que tem que ser valorado, é anterior à análise de dolo e culpa, dos elementos subjetivos. Joia? Então, quando eu falo em imputação objetiva, lembre-se, nexo físico mais nexo normativo. Ah, mas o que é o nexo físico? Putz, vocês estão careca de saber, né? Nexo físico, teoria da equivalência, mais eliminação hipotética. Isso é nexo físico. É suficiente? Não. Temos que ter também o nexo normativo. E o que vem a ser esse nexo normativo? É um nexo jurídico, que está aqui, ó. Criação ou incremento de um risco que seja relevante e proibido, realização desse risco no resultado e resultado dentro do alcance do tipo. Esses são os requisitos do nexo normativo. Requisitos que são cumulativos, pessoal. Ó, os requisitos são cumulativos. Ausentes um desses, o fato será atípico. Tá? Então é isso que eu vou trabalhar com vocês. Nexo normativo, nexo jurídico. Falou em imputação objetiva, você vai lembrar nexo físico, teoria da equivalência mais eliminação hipotética. Isso por si só não é suficiente, porque vai regressar ao infinito. E aí vem a teoria da causalidade e fala, então coloca dolo e culpa aí para não regressar ao infinito. Beleza, aí não regressa. Mas vem a teoria da imputação objetiva e fala, não dá. Você colocar dolo e culpa aí, você está dizendo que o pai, que o avô, ele é causa. É uma sacanagem. Pensa numa indústria automobilística. Então o sujeito estava dirigindo um veículo e embriagado matou alguém. Se a gente fizer essa análise apenas o nexo físico, teoria da equivalência, mais os antecedentes, nós vamos dizer para o camarada que fabricou, que montou aquele veículo, que se envolveu no acidente, que ele foi causa daquele homicídio. Só não vai responder porque agiu com dolo e culpa. Então vem a teoria da imputação objetiva e fala, não dá para você apontar o dedo para ele e falar, olha, você foi causa, né? Durma com esse barulho aí, você foi causa daquele acidente, porque você montou o veículo. Mas você não responde por crime, fique tranquilo, porque você não agiu com dolo e culpa. Vai falar isso para os pais do homicida, para os avós do homicida. Então a teoria da imputação objetiva fala, não para no nexo físico, e não basta o dolo e culpa, não é nesse momento, você analisa o nexo físico, beleza, relação de causa e efeito, mais o nexo normativo. E depois que você analisa dolo e culpa. Então temos que analisar esse nexo normativo, que é essencialmente valorativo, para depois a gente analisar ainda o dolo e culpa. Então o que é o nexo normativo? São 3 requisitos. Vamos lá para o primeiro, né? Criação ou incremento de um risco relevante e proibido. Esse é o primeiro requisito. Criação, veja, criar, produzir um risco ou aumentar um risco, incrementar um risco que seja relevante e que seja proibido. Vale dizer, se for um risco irrelevante ou se for um risco permitido, aí não há nexo normativo. Então tem que ser um risco relevante e um risco proibido. Se for irrelevante ou permitido, não há nexo normativo. Você deve estar se perguntando, tá, mas o que se entende por um risco relevante? O que se entende por um risco proibido? Vamos lá. O que seria um risco relevante, então? Risco relevante é aquele que não está incluído no risco natural da vida. Se for um risco natural da vida, não há nexo normativo. O risco juridicamente irrelevante, se for irrelevante, exclui o nexo normativo e o fato se torna atípico. Vamos até anotar isso. O risco juridicamente irrelevante exclui o nexo normativo e o fato será atípico. Vamos pensar num exemplo aqui,
de um risco que não seja relevante, um risco que seja algo natural na vida. Pensa no sobrinho que quer matar o seu tio. Ao invés de ele dar um tiro no tio, o que ele faz? Ele compra uma passagem de avião para o tio ir para Nova York. Na expectativa de que aquele avião, então, ocorra algum problema técnico e ele venha a cair, então, quando estiver lá sobrevoando o espaço aéreo americano. Então, o sobrinho foi lá, comprou a passagem para o tio nas férias foi viajar para Nova York e, de fato, aquele avião teve problema e caiu e todo mundo morreu, inclusive o tio. Ele será responsabilizado, nesse caso, o sobrinho vai ser responsabilizado aqui pela morte do tio? Vamos imaginar o seguinte aqui, então. Eu pergunto para vocês, existe nexo causal nesse caso? Ó, caiu o avião com o tio lá. Tem nexo causal? Vamos aplicar aqui o critério da conditio sine qua non, o critério da eliminação hipotética. Se ele não tivesse comprado a passagem, colocado o tio no avião, o tio não estaria no avião e não teria morrido. Então, por essa teoria da conditio sine qua non, lei física, causa e efeito, o resultado morte pode ser atribuído objetivamente ao sobrinho. Não é isso? Então, pela teoria de causa e efeito aqui, o resultado pode ser aplicado ao sobrinho, porque se ele não tivesse colocado no avião, ele estaria vivo. Então, tem nexo causal, aquela relação de causa e efeito. Isso é suficiente para responsabilizar o sobrinho? Dizer que ele é responsável objetivamente, isso não satisfaz. Nós temos que colocar dolo e culpa. Não é isso? Então, tem imputação subjetiva nesse caso? Dolo e culpa? Pessoal, houve dolo? O sobrinho não queria matar o tio? Queria, né? Mas veja, como é que o promotor, no caso concreto, ele vai oferecer uma denúncia nesse caso? Dizer, olha, matou o tio comprando bilhete para entrar no avião? Como é que você, delegado de polícia, vai imputar o crime de homicídio, nesse caso, ao sobrinho? Matou o tio comprando bilhete no avião para ele ir de viagem, de férias para Nova York e o avião caiu. Aí eu pergunto, ele criou o risco? Criou um risco com o seu comportamento? Esse risco é um risco proibido? Então, o risco proporcionado pela compra de um bilhete de avião, pessoal, é um risco absolutamente lícito, permitido. Diferente de você dar um tiro em alguém, uma facada em alguém, de você usar veneno. Então, comprar uma passagem de avião, cria-se um risco? Sim, cria-se um risco. Um risco pequeno, mas existe. Agora, esse risco ele é proibido? Não. Então, não existe nexo causal entre a conduta do sobrinho e a morte do tio. Se não existe esse nexo causal, parou aqui. Eu nem preciso indagar se tem dolo e culpa. A responsabilidade já não existe aqui, ó. Eu nem preciso indagar dolo e culpa. Percebeu como dolo e culpa vem depois para a teoria da imputação objetiva? Estaria aqui, ó. Então, algo que é um risco natural da vida, não é algo que você possa, então, dizer que houve um nexo causal nesse caso. Ausente o nexo normativo, ele não criou um risco que é proibido pelo direito. O sujeito quer matar seu desafeto, um outro exemplo clássico, o sujeito quer matar o desafeto, e aí ele presenteia o desafeto com um curso de 10 aulas de paraquedas, na expectativa que em uma dessas aulas o paraquedas não vai abrir e ele vai morrer. E de fato isso acontece. E aí você faz aquela análise, houve ali, analisando a teoria da equivalência dos antecedentes, mais eliminação hipotética, se ele não tivesse comprado aquele pacote de aulas lá, e presenteado o seu desafeto com isso, ele teria morrido? Não. Então temos aquela... É causa. Agora, ele criou um risco juridicamente relevante, algum risco proibido? Não. Saltar de paraquedas é algo que está num risco natural, que é permitido na vida, na sociedade. É um risco que é permitido. Então não haveria nexo normativo. Você nem precisa
questionar eventual dolo e culpa. Já morreu aqui. Compreendeu o nexo normativo nesse primeiro requisito aqui? O que é um risco proibido, então? Risco proibido é aquele contrário ao direito. Se o risco for permitido, não há nexo normativo. E o fato é atípico. O autor cria um risco juridicamente relevante, porém, se o risco é permitido pelo ordenamento jurídico, tolerado pela sociedade, não há que se falar em crime. Então, por exemplo, aqui, prática de esportes arriscados, esportes radicais aí, tratamento médico, risco permitido, autorizado, porque há uma utilidade social. Princípio da confiança, um outro exemplo que a doutrina traz. Princípio da confiança. Médico que utiliza material cirúrgico na confiança de que seus assistentes fizeram a correta esterilização. Então, olha uma questão interessante para a gente dar uma clareada aqui no que eu estou falando para vocês. Ó. Pensa no lutador de UFC. O lutador de UFC causou lesão corporal no seu adversário durante a competição esportiva. Ele comete crime de lesão corporal nesse caso? O cara está lá na UFC, uma luta super violenta, imagina lá que ele causou lesão corporal, quebrou o nariz do adversário, quebrou a perna do adversário. Responde por lesão corporal? Não vai responder nem para a teoria clássica e nem pela teoria da imputação objetiva. A diferença está nos fundamentos. Olha só, se a gente pensar na teoria clássica e na teoria da imputação objetiva, na teoria clássica não responde pelo crime por quê? Porque nós vamos estudar depois, isso aqui ó, incide uma causa excludente da ilicitude. Vale dizer, para a teoria clássica, nós vamos ter um fato típico de lesão corporal, porém não é ilícito, que é justamente o exercício regular do direito. Esse lutador do UFC está no exercício regular do direito. Para a teoria da imputação objetiva, também não há crime, mas aqui ó, a conduta é atípica. Porque não há o nexo normativo. Trata-se de um risco permitido. Permitido, vamos acrescentar aqui, ó, pelo direito. Então percebam que na imputação objetiva não há discussão sobre a ilicitude, nem chega a discutir a ilicitude, porque o fato sequer é típico. A conduta é atípica. A imputação objetiva atua como uma causa de exclusão do próprio fato típico. Ó, só para ficar claro. Crime, você já sabe. O fato tem que ser típico, ilícito e praticado por um agente dotado de culpabilidade. Nesse caso do UFC, teoria clássica vai dizer fato típico de lesão corporal, mas não é ilícito, exercício regular de um direito. Mas o fato é típico, mas não é ilícito, não há crime. Teoria da imputação objetiva. Tem conduta? Nesse caso, dolosa ou culposa? Tem. Tem resultado? Também tem. Tem nexo causal? Vamos falar, olha, nexo físico? Tem. Ele quebrou a perna porque levou um chute do adversário. Tem. Tem nexo normativo? Ou seja, criou um risco que é proibido? Não,
não temos nexo normativo. Opa, então não tem nexo causal, logo não tem fato típico, logo não há crime. A gente nem analisa ilicitude, já parou aqui no primeiro elemento. O fato é atípico. Compreendeu? Joia? Então, nexo normativo, nessa primeira análise, o risco deve ser um risco relevante e um risco proibido. Não pode ser um risco natural da sociedade. Então, andar de avião, andar de carro, saltar de paraquedas. E também tem que ser um risco que seja proibido, não pode ser tolerado pela sociedade. Senão, o fato é atípico. Tá, olha a questão interessante agora. Dentro dessa ideia aqui, ó, como deve ser analisado se houve uma criação ou se houve um aumento de risco com a conduta do agente? E aí vem a doutrina e ensina, olha, para a gente analisar se houve uma criação ou um aumento do risco da conduta do agente, basta a gente fazer aquela historinha do homem médio, do homem padrão da sociedade. Vamos analisar o homem padrão visualizando aquela cena. É isso que eles vão dizer, só que eles vão colocar umas palavras muito mais difíceis. Eles vão chamar de prognose póstuma objetiva. Tem que ser realizada uma prognose póstuma objetiva para saber se houve ou não um risco, um aumento ou a criação de um risco que seja relevante ou proibido. Então, o que é essa prognose póstuma objetiva? Prognose. Veja, a doutrina fala, refere-se à situação do agente no momento da ação. Isso é prognose. Póstuma, porque ela é feita depois da prática do fato. E objetiva, analisa-se o comportamento, não do agente, que isso aí seria subjetivo, né? Não do agente, mas do homem médio. Do homem médio, colocado ali na mesma situação. Então, se cair na sua prova, olha, o que vem a ser a prognose póstuma objetiva? Você já sabe, mais uma vez, a historinha do homem médio. Aquele homem padrão, estándar da sociedade. Tem um resuminho aqui que eu fiz no caderno de vocês. Ó. Para se analisar se uma conduta produz um risco relevante e proibido, primeiro requisito aqui do nexo normativo, deve-se considerar a existência de um observador hipotético objetivo, visualizando-a como sendo geradora de risco. Então, ó, observador hipotético objetivo é o homem médio. Do contrário, a conduta será atípica. Deve-se considerar que o observador hipotético conhece as intenções do agente e o seu dolo. Então, naquele exemplo, o sobrinho sabe que naquele determinado avião há uma bomba, evidentemente que a conduta terá sido geradora de risco. Então, quando a gente fala aqui em homem médio, analisando esse comportamento, é se o homem médio, no lugar do agente, ele teria o mesmo comportamento, é porque a conduta é tolerada, não há um risco relevante proibido. Então, totalmente diferente, né? Você falar, olha, coloquei o sujeito no avião, mas eu sei que ele tem uma bomba que vai ser detonada quando o avião já estiver sobrevoando ali o espaço aéreo americano. Aí é diferente. Agora, coloquei o camarada no avião, na expectativa daquele avião sofrer um acidente. Então, totalmente distinto. Então, é assim que você vai analisar se houve a criação de um risco ou um aumento de um risco proibido e relevante. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta e termina com vocês aí a teoria da imputação objetiva. Até já. Pessoal, vamos lá então. Vamos encerrar nesse bloco aqui a teoria da imputação objetiva. Nós falamos que quando aparecer imputação objetiva na sua prova, já lembre de um nexo normativo. Tem que ter o nexo físico, relação de causa e efeito, mas tem que ter o nexo normativo. E são 3 requisitos que precisam ser valorados no caso concreto. Vimos o primeiro, a criação ou um aumento de um risco proibido, de um risco relevante para a sociedade. Se é algo natural da vida, aquele risco, ou se é algo tolerado pela sociedade, esqueça. Pode até haver nexo físico, mas não vai haver nexo normativo, e aí o fato se torna atípico. Vamos treinar por meio de uma questão? Veja. Vamos lá, ó. A questão seria a seguinte. Tício conversa com Caio em frente a um prédio. Durante a conversa, percebe que Mévio, do alto do edifício, jogara um vaso mirando a cabeça do seu interlocutor. Assustado e com o fim de evitar a possível morte de Caio,
Tício o empurra com força. Caio sofre uma queda e fratura o braço. Do alto do prédio, Mévio vê a cena e fica irritado ao perceber que, pela rápida atuação de Tício, não conseguiram acertar a cabeça de Caio. E aí vem a questão, né? Com base no caso apresentado e segundo os estudos da teoria da imputação objetiva, o examinador já está querendo saber, de acordo com a teoria da imputação objetiva, assinale a alternativa correta. Tício praticou lesão corporal culposa. Tício praticou lesão dolosa. O resultado não pode ser imputado a ele, ainda que entre a lesão e a conduta exista um nexo de causalidade. E letra D, o resultado pode ser imputado a Tício, que agiu em excesso e sem a observância de cuidado. E aí, pessoal? Dá um pause aí, analisa a questão, depois você vem ver a resposta comigo. Bom, a questão pede a resposta de acordo com a teoria da imputação objetiva. A teoria da imputação objetiva é a relação de causalidade física, o nexo físico, mais o nexo normativo. Primeira questão, tem nexo físico? Qual que é a situação aqui? Então tem duas pessoas conversando, e aí um dos interlocutores, quando olha para cima, percebe que tem alguém lá de cima que jogou um vaso para acertar a cabeça do seu interlocutor aqui, querendo matá-lo, né? Jogou o vaso ali para matá-lo. Ele percebe isso e rapidamente o empurra com força e ele vem a quebrar o braço. Então tem o nexo físico? Vamos ver a fratura ali do braço. Se essa pessoa não tivesse empurrado, ele teria quebrado o braço como quebrou? Não. Então, se a gente tirar aqui, apagar, né, do mundo dos fatos esse comportamento, o empurrão, ele não teria quebrado o braço como quebrou. Então, nós temos causalidade física. Relação de causa e efeito nós temos. Mera constatação, causa e efeito. Empurrei, ele quebrou o braço. Agora, temos um nexo normativo. Com esse comportamento, o agente ele criou um risco proibido e irrelevante? Aumentou um risco proibido e irrelevante? Não, né? Ele diminuiu. Veja, um vaso ia cair na cabeça dele para matá-lo. Ele diminuiu o risco. Então, embora a gente tenha aqui uma causalidade física, tem causalidade física? Claro que tem, nós vimos. Mas não vai ter causalidade normativa. A conduta não criou aqui um risco relevante e proibido. A conduta, na verdade, ele diminuiu o risco. Então, não é causa. O gabarito aqui vai ser a letra C. O resultado não pode ser imputado a Tício, ainda que entre a lesão e a conduta exista nexo de causalidade. Claro que existe, mas a gente viu que para a teoria da imputação objetiva tem que ter o nexo causal mais o nexo normativo, que são 3 requisitos a serem analisados, e o primeiro aqui já caiu por terra, né? Então, o fato é atípico em relação a ele, claro, aquele que jogou o vaso, tentativa de homicídio. Tudo bem? Próximo requisito, então, vamos lá. Primeiro, a gente viu criação ou aumento de um risco relevante proibido, e o próximo é a realização do risco no resultado. O que significa isso? Que o resultado deve estar na linha de desdobramento causal normal da conduta. Então, o resultado que a gente vai analisar no caso tem que estar dentro daquela linha de desdobramento causal normal da conduta. A gente vai analisar se o risco, realmente esse risco, se refletiu no resultado. Se o agente não tinha controle sobre o desenrolar dos acontecimentos, ele não vai responder pelo resultado. O que são analisadas então aqui? São analisadas as causas imprevisíveis. Causas imprevisíveis aí, nós não vamos falar que não vai haver nexo normativo. As causas supervenientes relativamente independentes. Alguns chamam essas causas supervenientes relativamente independentes de cursos causais extraordinários. São analisadas ainda riscos que não tiveram nenhuma influência no resultado, que teriam ocorrido, portanto, de qualquer maneira. Resultados não compreendidos no fim de proteção da norma. Então, qual é a ideia de proteção da norma? Por que ela foi criada?
Então esse é um ponto importante. Vou trazer aqui um exemplo de Klaus Roxin para vocês. O que o Roxin fala? Ó, 2 ciclistas andam com o farol apagado durante a noite, vamos imaginar, né? Óbvio. E o que vai à frente é atingido por um veículo e vem a falecer. A morte não pode ser imputada ao segundo ciclista, segundo Roxin. Muito embora se comprove que se ele tivesse acionado o farol, a evitaria. Por que isso? Porque a norma de proteção visa impedir acidentes pessoais e não em terceiros. Então, quando a gente fala, olha, vamos analisar se o resultado ele não está compreendido no fim de proteção da norma. Essa norma, nesse exemplo aqui, diz, olha, o motorista, o ciclista, melhor dizendo, o ciclista durante a noite tem que usar com farol, tem que andar com farol. Tem que ter uma lanterna, um farol. Se ele estava com farol, esse farol ele é exigido pela norma para protegê-lo, proteger o próprio ciclista de acidentes pessoais, não para proteger terceiros. Então, se 2 ciclistas, os 2 com farol apagado, e o que vai à frente é atingido por um veículo vindo a falecer, ainda que se demonstre que se o segundo ciclista tivesse acionado o farol e evitaria a morte, ele não será responsabilizado, porque o resultado não está compreendido no fim de proteção da norma, que é justamente impedir acidentes pessoais, não de terceiros. A finalidade aqui é proteger o próprio ciclista de acidentes pessoais. Então não era exigido que ele iluminasse o caminho do ciclista da frente. Ele tem que iluminar o seu caminho, não do outro. Então chama atenção para esse detalhe aqui, esse exemplo de Roxin é importante. Terceiro requisito, nós vimos o primeiro, criação ou incremento de um risco relevante. Agora, realização do risco no resultado. E o terceiro é que esse resultado tem que estar dentro do alcance do tipo. Como assim? A gente vai analisar se o perigo gerado pelo comportamento do agente deve ser alcançado pelo tipo. Ó, perigo gerado pelo comportamento do agente deve ser alcançado pelo tipo. Modelo de conduta que não se destina a impedir todas as contingências do cotidiano. Esse tema aqui é importante. Nós vamos analisar 3 situações. Quais são as situações que precisam ser analisadas? A chamada autocolocação dolosa em perigo, a chamada heterocolocação consentida em perigo e ainda o âmbito de responsabilidade de terceiros. Então nós vamos trabalhar com exemplos aqui, cada uma dessas situações. Isso aqui já caiu, inclusive, em concurso para delegado. Então isso aqui é analisado no terceiro requisito normativo aqui, para a gente verificar se há ou não o nexo normativo no caso concreto. Então a gente tem o nexo físico, estamos analisando o nexo normativo. Primeira situação, né? Autocolocação dolosa em perigo. Olha o exemplo. A sugere a B que atravesse um lago de gelo quebradiço. B, consciente do perigo, acolhe a sugestão e vem a morrer. Por ter a vítima se autocolocado em situação de perigo, o resultado não pode ser objetivamente imputado àquele que formulou a sugestão, a A. Então perceba que a autocolocação dolosa em perigo, o sujeito conscientemente se autocoloca em perigo, exclui o nexo normativo. Se exclui o nexo normativo, o fato se torna atípico. Veja, um comportamento exclusivo da vítima, né? A vítima se coloca em perigo, consciente disso, excluiu o nexo normativo. Não é porque o sujeito falou, olha, ande aí por esse lago de gelo aí quebradiço. E aí o cara vai e anda consciente que pode quebrar o gelo, que ele pode vir a falecer, ele age dessa forma, ele se autocoloca em perigo. Então quebrou o nexo normativo, esse terceiro requisito que a gente está estudando. Outro exemplo da doutrina, envolvendo a figura da doença do HIV. O sujeito mantém relação sexual com uma pessoa portadora de HIV e sem fazer uso de qualquer proteção.
Nesse caso, o parceiro que possui HIV não pode ter qualquer responsabilidade em caso de contágio venéreo, porque a autocolocação dolosa em perigo exclui o nexo normativo. Veja, comportamento exclusivo, a vítima se coloca em perigo. Isso é autocolocação dolosa em perigo. Imagina aí o marido que descobre que a esposa, por algum motivo, ela se tornou portadora do vírus, do HIV. E a esposa falou, vamos dissolver nossa relação, quero aí o divórcio, não dá para a gente ficar mais juntos, eu não quero passar doença para você. Ele fala, jamais eu vou me divorciar de você, nós vamos juntos até o fim, você com HIV ou sem HIV, a mulher da minha vida, e nós vamos continuar mantendo relações sexuais, eu estou consciente do perigo e para mim pouco importa se eu pegar HIV ou não, quero estar sempre do seu lado. E nós vamos morrer e envelhecer juntos. Mudar a ordem, né? Envelhecer e morrer juntos. E aí então eles começam, mantêm o casamento, ele continua mantendo relações sexuais, sem se precaver, sem qualquer tipo de cautela, sem usar o preservativo, e aí em determinado momento ele acaba se contagiando, pegando aquela doença. A esposa não pode ser responsabilizada, ele se autocolocou em perigo, ele estava consciente do perigo. Autocolocação dolosa em perigo, comportamento exclusivo dele. Qual a diferença então para a heterocolocação consentida em perigo? Na heterocolocação, veja, vai ter a figura de um terceiro correndo perigo aqui, ó. Sujeito pede carona a um motorista visivelmente embriagado e acaba se ferindo em razão de um acidente automobilístico. Então repare aqui, ó, na heterocolocação, o agente ele está consciente, né? Ó, ele está consciente do perigo, ele se coloca de forma consciente em perigo. Está muito bem avisado, né? O camarada aqui, ó, visivelmente embriagado. Mas tem um terceiro na jogada, que também está correndo risco. Esse que está dirigindo embriagado está correndo risco. E agora, aquele que pegou carona e que se colocou nessa situação também está correndo o perigo. Então, o ofendido autoriza que alguém o coloque em situação perigosa. O ofendido autoriza que alguém o coloque em situação perigosa. Então, heterocolocação é porque nós vamos ter a figura de um terceiro envolvido que também corre risco. E aqui, ó, a heterocolocação consentida em perigo exclui o nexo normativo. E o fato se torna atípico. Atípico em relação, eventualmente, a essa lesão culposa, essa lesão corporal, quer dizer, essa lesão corporal do carona. Eu quero dizer que esse motorista visivelmente embriagado não responde pela lesão corporal causada ao caronista ali, por quê? Porque nesse caso ele se heterocolocou em perigo. O cara que está dirigindo, ele está correndo risco também, né? E aí vem um camarada e pede carona, vê que ele está completamente embriagado, ele fala, entra aí. Aí o camarada entra ali, ciente daquela situação, os dois estão correndo risco, ele está consciente disso. Se vier a ocorrer um acidente e ele se lesionar, veio a falecer, o motorista embriagado não responde, porque houve uma heterocolocação consentida em perigo. Não responde pela lesão, não responde pelo, eventualmente, o homicídio culposo de trânsito aí. Claro que pode ser responsabilizado pela embriaguez ao volante, tá? Mas eu estou falando aqui desse resultado, lesão corporal ou resultado morte. Então, a heterocolocação consentida em perigo exclui o nexo normativo e vai se tornar atípico o fato em relação à lesão corporal. Caiu no concurso DPC Mato Grosso. Questão muito semelhante a essa. Uma heterocolocação consentida em perigo. O delegado chega para o escrivão e fala, pega a viatura, você vai me levar até uma cidade aqui, vizinha, 60 quilômetros, para uma diligência. E ele fala, chefia, não dá, a viatura está sem condições de uso, péssimo estado dela. Só tem ela aqui sem condições de pegar a estrada. Ele fala, estou mandando, aqui é uma ordem. Então, o escrivão vai, né, missão dada e missão cumprida, vai dirigindo lá e deu a lógica. Sofreu um acidente, quem morreu? O delegado.
O laudo pericial fala, olha, o acidente não foi nenhuma falha, não houve nenhuma imperícia por parte do escrivão. Foi justamente problemas do veículo e o escrivão estava ciente disso e comunicou. Mas veja, os dois estão correndo risco. O delegado, então, se hétero, coloca ali de forma consentida em perigo. O acidente ocorreu um acidente, ele faleceu, então o escrivão aqui não pode ser responsabilizado nesse caso. Tudo bem? É um exemplo aí de hétero colocação consentida em perigo. Isso caiu em concurso, portanto. E agora a última hipótese é o âmbito de responsabilidade de terceiros. Nós vimos aquela situação do atirador e do erro médico. Lembra que a gente estudou isso lá nas concausas? Quando estudamos o erro médico, o que a gente viu? Bom, na causalidade simples, nós vimos que o erro médico é uma concausa superveniente, veio depois, né, do tiro, relativamente independente. Então o sujeito atirou para matar o desafeto, ele foi socorrido, levado ao hospital e lá no hospital morreu por erro médico. O erro médico, uma concausa superveniente, relativamente independente e que não causou o resultado por si só. O resultado morte derivou do tiro dado pelo agente, mais o erro médico. E aí como é que eles são responsabilizados nesse caso, de acordo com a teoria adotada pelo Código Penal que nós vimos? Bom, de acordo com o Código Penal, o atirador, no caso do erro médico, homicídio doloso, porque está dentro da linha de desdobramento normal, né? Nós vamos aplicar aqui a teoria da causalidade simples. E o médico responderia por homicídio culposo. Então é uma concausa superveniente relativamente independente que não causou por si só o resultado. Então aplicamos o 13 caput, homicídio doloso para o atirador, culposo para o médico. Isso aqui muda na imputação objetiva. Essa questão do erro médico mais o atirador muda na teoria da imputação objetiva. Na imputação objetiva, ó, a gente precisa analisar se o resultado é produto exclusivo do erro médico ou se é combinação do erro médico com o disparo. Vamos por partes aqui. Ó. Se o resultado morte é produto exclusivo do erro médico, aí ó, só pode ser atribuído ao autor desse risco. Ou seja, só o médico responde pelo crime. Se é produto exclusivo do erro médico, só ele responde. Então, será que o atirador sempre vai responder por homicídio consumado? A teoria da imputação objetiva vai dizer, calma, vamos analisar se esse erro médico é exclusivo do médico, e aí o atirador não responde por homicídio consumado, mas por tentativa, ou se o erro médico está combinado com o disparo. Aí sim nós vamos poder imputar o resultado morte ao atirador. Então, o resultado, produto exclusivo do erro médico, então só pode ser atribuído ao médico esse risco. Como é que ficaria o caso? Ó, paciente, depois da cirurgia, durante sua recuperação no hospital, por negligência do médico, recebe remédio em dose excessiva, causando sua morte. Como é que ficaria a situação? O médico responde por homicídio culposo. Está aqui, ó, negligência do médico. Dose excessiva, homicídio culposo. E o atirador? E o atirador por tentativa de homicídio. Ah, mas por que nós não podemos imputar o resultado morte ao atirador, nesse caso? Porque não tem esse nexo normativo, não houve a realização do risco no resultado. A morte é resultado exclusivo do erro médico. Agora, olha a outra situação. Quando o resultado é produto combinado de ambos os riscos. Então, nós vamos ter as lesões em razão do disparo da arma de fogo, uma combinação aqui, ó, e a falha do médico. Aí, nesse caso,
Quando o resultado é produto combinado de ambos os riscos, esse resultado pode ser atribuído aos dois autores. Aí sim, médico e também o atirador. Olha o exemplo aqui. Ó. A falha médica ocorre durante a cirurgia para estancar a hemorragia na vítima. O médico errou? Errou, mas espera aí, errou porque o disparo atingiu a vítima numa região extremamente delicada. Então, veja que nós temos uma combinação aqui. Se há uma combinação, eu vou imputar o resultado aos dois. Médico, homicídio culposo e o atirador, homicídio doloso. Então veja, na teoria da causalidade, a gente sempre vai aplicar o resultado aqui ao atirador. E vem a teoria da imputação objetiva, calma lá, temos que analisar a situação. Será que não é produto exclusivo do erro médico? Será que é uma combinação de ambos? Se for uma combinação de ambos, beleza, aí o atirador responde, mas se não, não. Então, um nexo normativo que precisa valorar o caso concreto. Então, pessoal, veja. Principais causas de exclusão do nexo normativo. Que vocês vão encontrar aí. Ó. O risco juridicamente irrelevante. Exclui o nexo normativo, o fato se torna atípico. A diminuição do risco. Lembre-se do princípio da confiança. Estamos diante de risco que é permitido daí. O comportamento exclusivo da vítima que se coloca em perigo. O caso do HIV, por exemplo. Entra aqui também as condutas socialmente adequadas. Excluiriam o nexo normativo. E ainda o que Jacobs agora chama de contribuições socialmente neutras. O exemplo que ele dá aqui é do padeiro que vende um pão ao autor, sabendo que este o usará para envenenar alguém. Mesmo assim, a contribuição dele socialmente é neutra. Exclui o nexo normativo. O cara chega lá na padaria e fala, ó, vende para mim um pãozinho. E ele vendeu o pão e falou, ó, vou pôr veneno aqui para matar meu desafeto. Mas a contribuição do padeiro, socialmente neutra. Ele não quer que o cara mate o desafeto. Então, essas são as principais causas de exclusão do nexo normativo. Um resumo para você compreender essa questão da teoria da imputação objetiva. Ó. O finalismo de Weltzell é adotado majoritariamente por sistemas penais nacionais e estrangeiros e tem resolvido de maneira satisfatória situações que lhes são apresentadas. No entanto, ao construir esse sistema, Weltzell deu grande atenção ao estudo da conduta, no qual inseria os elementos subjetivos do crime, dolo e culpa. Ah, mas e o estudo do nexo causal? Aí que está, né? Weltzell, contudo, não se preocupou com o estudo do nexo causal, mantendo-o tal qual encontramos no sistema clássico e neoclássico. Não mudou nada com o finalismo. Então, com o sistema finalista, também não conseguiu evitar alguns problemas do nexo causal, em especial quanto aos limites para evitar o regresso ao infinito. Nesse cenário e nesse contexto, então, surge a teoria da imputação objetiva, que considera caracterizada a relação de causalidade quando ultrapassada 3 etapas. Cuidado, hein? Isso aqui já caiu em prova. Qual é a primeira etapa? Primeira etapa, nós temos que buscar o nexo físico. E aí nós vamos utilizar, então, a teoria da equivalência mais eliminação hipotética. Segunda etapa, imputação objetiva, que nada mais é do que o nexo normativo. Então, tem nexo físico? Vamos analisar se tem nexo normativo. Tem nexo normativo? Então, vamos analisar agora dolo e culpa. Aqui sim, a causalidade subjetiva. Terceira etapa. Compreendeu? Então, dolo e culpa é a última etapa. Primeiro a gente analisa aquela relação de causa e efeito, a relação de causalidade, o nexo físico. Tem nexo físico?
Vamos analisar o nexo normativo, os 3 requisitos do nexo normativo, presentes nexo físico mais nexo normativo, aí sim a gente analisa dolo e culpa. Nós temos diversos precedentes trabalhando aí a imputação objetiva. Eu trouxe um para trabalhar com vocês aqui. Ó, um do STJ, um caso super interessante. Eu gosto de utilizar sempre esse exemplo aqui. Ó. Um homicídio culposo, e aí é um habeas corpus aqui que trabalha esse tema. A vítima era um mergulhador profissional que havia sido contratado para vistoriar um acidente marítimo. Veja, houve o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Os crimes estavam sendo imputados aqui, artigo 121, parágrafo 3º, homicídio culposo, majorado aí pelo parágrafo 4º. Então diz aí esse trecho da jurisprudência que eu trouxe para vocês. Para que o agente seja condenado pela prática de crime culposo, são necessários, dentre outros requisitos, nós já estudamos, a inobservância do dever de cuidado objetivo, que é a negligência, a imprudência ou imperícia, e também o nexo de causalidade. No caso, a denúncia imputa ao paciente a prática de crime omissivo culposo na forma imprópria. Olha só como esse julgado é rico, porque trabalha muito do que nós já estudamos. A teor do parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal, somente poderá ser autor do delito quem se encontrar dentro de um determinado círculo normativo, ou seja, na posição de garantidor. Então é um crime omissivo impróprio, praticou homicídio por omissão. A hipótese não trata, evidentemente, de uma autêntica relação causal, já que a omissão, sendo não agir, nada poderia causar, no sentido naturalístico da expressão. Portanto, a relação causal exigida para a configuração do fato típico em questão é de natureza normativa. Diante do quadro delineado, não há falar em negligência na conduta do paciente, que era um engenheiro naval, dado que prestou as informações que entendia pertinentes ao êxito do trabalho do profissional qualificado. Lembre-se, era um mergulhador profissional. Então, o engenheiro naval trouxe todas as informações que ele tinha ali para aquele profissional qualificado, alertando-o sobre a sua exposição à substância tóxica, confiando que o contratado executaria a operação de mergulho. Olha o princípio da confiança aqui. O contratado executaria a operação de mergulho dentro das regras de segurança exigíveis ao desempenho de sua atividade, que mesmo em situações normais já é extremamente perigosa. Ainda que se admita a existência de relação de causalidade entre a conduta do acusado e a morte do mergulhador, à luz da teoria da imputação objetiva, seria necessária a demonstração da criação pelo paciente de uma situação de risco não permitido, não ocorrente na hipótese. Então veja, está falando, olha, além do nexo causal, a gente tem que demonstrar o nexo normativo, que é justamente a criação de um risco proibido e irrelevante. E não existia, nesse caso concreto, a criação de um risco. Situação de um risco não permitido, não ocorrente na hipótese. Com efeito, não há como asseverar de forma efetiva que engenheiro tenha contribuído de alguma forma para aumentar o risco já existente, que era permitido ou estabelecido, situação que ultrapassasse os limites para os quais tal risco seria juridicamente tolerado. Habeas corpus concedido para trancar a ação penal por atipicidade da conduta. Veja como é rico esse julgado, né, pessoal? Trabalha diversos institutos que nós já estudamos. Crime omissivo impróprio, artigo 13, parágrafo 2º, crime culposo, e aí a imputação objetiva. Embora haja nexo causal, não há nexo normativo no caso, porque o agente não criou um risco que não seja permitido aqui, não criou um risco proibido ou aumentou um risco proibido. Joia? Com isso, nós encerramos com vocês aí o nexo causal com a teoria da imputação objetiva. Um abraço e até o próximo encontro.